Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Eu vou dar uma pequena revisão sobre o nosso trabalho de Excel para vocês compreenderem um pouco mais, porque surgiram algumas dúvidas, né, durante o conteúdo. Por conta dessa pandemia, a gente deixou um pouco a desejar em relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Eu passei para vocês um trabalhozinho falando sobre o campeonato de futebol, né, como é que ele deve ser feito e como é que ele foi executado. Então, para isso, eu vou explicar para vocês aqui, né, no meu monitor, uma forma bem rápida e fácil de como vocês fazerem aquele trabalho utilizando as fórmulas que tem no nosso sistema, tá bom? Então vamos lá. Aqui no Excel, né, ele é bem simples. O meu que está em inglês, mas vocês provavelmente vai estar em português. Mas é bem simples. A gente não vai utilizar essa parte do menu, né? Vamos utilizar só essa parte aqui de formatação, que a gente já viu também na aula passada, falando sobre um pouco sobre o Word, tá bom? Então aqui é bem simples. Aqui em cima a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, né? E vai até o infinito, praticamente. E aqui a gente tem do 1 até também o infinito. Tá bom, a interseção que acontece entre o B, por exemplo, e o 10 aqui, né? Que é esse centro aqui que está marcado aqui agora. Se a gente for observar aqui em cima, ele aparece aqui pra gente, ó. Ele aparece aqui pra gente no cantinho B10, tá bom? Então aqui, por exemplo, C3, A10, D10, né? C17. E assim, cada célula dessa, né? Cada interseção dessa se chama célula, tá bom? Ela é a interseção entre uma coluna e uma linha. Então esse valor aqui é o que representa, né, o endereço de como aquela célula vai se chamar, tá bom? Então esse valor aqui, né, C14, é onde eu vou ter o valor da minha célula sendo exibido, tá bom? Então a partir daí a gente já sabe o quê? Que quando eu pego esse endereço, eu vou pegar agora quem? O conteúdo que está aqui dentro dessa célula, tá bom? Por exemplo, se eu quiser somar um valor desse aqui, né, com outro valor, eu consigo fazer apenas utilizando os valores dessa célula, tá bom? Fora isso, sabendo dessa questão das células, a gente sabe o que, né? Que cada célula dessa, a gente pode até colocar aqui, por exemplo, campeonato. Que essas células, elas têm o que? Os valores específicos para cada tipo de valor. Então, se eu selecionar essa célula por aqui, por exemplo, até o F, e eu vim aqui, clicar com o botão direito e mesclar células, tá bom? Eu já consigo fazer o que? Eu já consigo, né, organizar essa célula aqui em atributos, né, que agora vai passar a ser uma célula só, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, antes eu tinha era do A até o F. Agora eu tenho, quando eu seleciono e venho aqui mesclar centralizar, apenas uma célula que vai ser o A1, tá bom? Então ela vai representar para mim agora tudo que eu tenho nesse A1. Aí eu posso aqui vir aqui em cima, aumentar a fonte, mudar a cor da fonte, mudar o fundo, né, da fonte, por exemplo, também. Enfim, eu posso fazer agora basicamente o que eu quiser, né, apenas utilizando aí o nosso Excel, tá bom? Então vamos lá continuar. Lá no nosso trabalho, ele pede para a gente fazer, por exemplo, um time, né, o resultado e o outro time, tá bom? Então aqui, por exemplo, casa versus, né, visitante, tá bom? O que é que acontece aqui? Quando eu falo de casa visitante, eu quero colocar apenas os valores dos times, né, que estão nesse torneio. E a gente viu o seguinte, ó, lá no na nossa tabela, ela vai ter também outro valor que eu consigo aqui chamar de resultado, tá bom? Então eu venho aqui inserir, nova coluna, mesma coisa eu posso fazer aqui, né, inserir coluna. Vou pegar esse valor aqui, colocar aqui no meio. E aqui agora eu posso colocar agora, por exemplo, a tabela desse resultado. Então aqui, por exemplo, Flamengo ganhou de 2, né, de 3 a 0 do Palmeiras, por exemplo.
Isso aqui, né? Opa, no Palmeiras. Isso aqui, por exemplo, agora é o que, né? A minha tabela começando a ser composta desse campeonato. Então, se eu vier aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, quando o meu cursor ficar dessa forma e arrastar para cá, ele começa agora a organizar melhor o tamanho dos dados, né? Para ficar um pouquinho menor para me visualizar as informações aqui do meu time, tá bom? Eu posso centralizar de forma bem simples, posso fazer praticamente o que eu quiser, tá bom? Centralizar também o resultado também, vai ficar tudo bonitinho aqui no meio, para ficar uma coisa mais bonitinha, tá bom? Então é basicamente isso, né? Aqui a gente já tem o que? A nossa introdução a como fazer, né, que a nossa tabela fique mais organizada. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma pequena bordinha, né, nela, para ficar mais elaborado, eu venho aqui, né, seleciono aqui essa borda, e posso colocar uma borda entre minha tabela todinha, né. Ah, eu não quero mais fazer esse campeonato todinho desse tamanho, né, eu posso tirar isso aqui, ou posso deixar, né, vou deixar aqui só para a gente ver como é que tá ficando. Nossa tabela, né, tem outra questão aqui chamada resultado, tá bom? O resultado serve para quê? Para marcar se aquele time ganhou ou se aquele time perdeu, né, de acordo com o que aconteceu, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar que esse time ele teve aqui um resultado, né, que foi o quê? Uma vitória, tá bom? Essa vitória, ela representa o quê? Algumas atribuições no meu algoritmo, que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, por exemplo, o Excel ele permite que eu consiga fazer pequenas operações para saber, né, se aquele meu passo que eu quero fazer ou aquela minha operação dá certo ou não. Como é que eu sei se um time ganhou ou perdeu? Da seguinte forma, a gente aqui, né, a nossa planilha, ela não sabe, mas eu como ser humano, eu sei identificar que o quê? Que o 3 é maior que o 0. Então o que é que eu faço aqui, por exemplo? Eu venho aqui e digo o seguinte, ó, se a célula que tem o meu valor, que é quem, ó, a célula B4, é onde contém o 3 aqui do Flamengo. A célula B4 for maior do que D4, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que foi uma vitória, tá bom? Se não, eu posso agora colocar novamente, né? Se a célula B4 for igual a D4, agora eu faço o seguinte, ó, em empate. Se não for empate, é o que? Derrota, tá bom? Derrota. E aqui eu vou finalizar agora o nosso algoritmo para ele mostrar as funções, tá bom? O nosso algoritmo ficou agora com o quê? Ficou sendo vitória. Se eu mudar aqui esse 0 para 3, vai ficar agora aqui automaticamente, ó, como empate. Se eu colocar aqui sendo 1, vai ficar agora aqui automaticamente como derrota, tá bom? Então é para isso que serve o nosso algoritmo, para ele mostrar os valores dessa comparação. A mesma coisa eu posso fazer aqui para começar a calcular os pontos. Então aqui, por exemplo, igual se a célula G4 for igual a vitória, eu digo que vai receber 3. Se não, né, se ele for maior do que o valor que tem na minha tabela, se for maior, então eu posso colocar aqui agora o seguinte, ó, se, né, a célula G4 for igual a derrota vai receber quem?
já deve imaginar, né? Vai receber 0. Eu posso colocar aqui empate, né? Ficar melhor. Se for igual a empate, vai receber 1. Se não, vai receber quem? 0. Tá bom? E aqui finalizou o nosso primeira parte, né, desse algoritmo. Pronto, deu Enter, finalizou. Então aqui ele já sabe automaticamente, ó, derrota é igual a 0. Se eu colocar aqui como empate, a gente vai ter 3. Um ponto no caso, né? Se eu colocar aqui agora como derrota, né, ele vai ter agora aqui como sendo uma vitória. Então essa tabela aqui vai sempre pegar o valor desse jogo, né? Sem dizer qual foi ou o time que ganhou ou perdeu, tá bom? Apenas saber quantos pontos teve naquela partida. Se foi uma vitória, se foi um empate, se foi uma derrota, para a gente calcular isso no final, tá bom? Vamos colocar outra linha aqui só para a gente entender melhor. Vou colocar aqui outro time, né? Vou colocar aqui São Paulo. Vou colocar aqui Bahia. Vou colocar aqui também a mesma coisa. Pronto, como é que eu faço aqui agora para pegar o valor e não precisar digitar tudo que eu já tinha feito aqui novamente, ó. Se você reparar, apareceu aqui nesse cantinho um pequeno quadradinho. Quando eu coloco o meu mouse em cima, ele fica preto. Se vocês estão observando. Então, se eu fizer isso aqui, clicar e arrastar para cima, ele vai repetir automaticamente aquela fórmula que eu já fiz, de acordo com o que eu tenho. Bom, de forma bem simples. Então, se eu mudar aqui agora, ó, mudar aqui para 1 a 1, já deu empate. Colocar aqui agora para 2, já deu vitória. Então, tem um 3 a 3 aqui nesse valor, tá bom? Se eu quiser saber, por exemplo, aqui também a utilização da minha fórmula para somar esses valores, aqui, por exemplo, total de pontos. Eu venho aqui e coloco igual, soma, né? Aí eu vou somar aqui agora quem, ó? O H3 até o H5 e finalizo, né? Fechando aqui agora os parênteses, tá bom? Quando eu der um Enter, ele vai mostrar aqui para mim, né, que eu tenho agora o valor 6 gravado no meu sistema, tá bom? Então, assim, só para a gente compreender melhor, as fórmulas, elas sempre vão começar assim, com um igual, o nome da fórmula que você quer colocar, abre o parênteses, você vai passar os endereços dessa fórmula e após isso vai fechar o parênteses. O ponto e a vírgula, né, aqui os dois pontos, eles têm um valor específico. Os dois pontos, ele pega todas as células. Já o ponto e vírgula, ele pega apenas células específicas. Tá bom? Para que ele difere essa situação? Para caso o meu usuário queira fazer uma coisa mais elaborada, né, pegando valores específicos de cada componente, ele consegue fazer com que isso se torne uma coisa mais simples e fácil para transformar nesse sistema. Tá bom? Por fim, a gente tem aqui no nosso trabalho a fórmula do Conte-se, né? Como é que funciona o Conte-se? Eu quero saber o total de vitórias. Quantas vitórias tiveram no meu jogo, né? Naquele campeonato, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso? É igual conte.se. Vou passar aonde eu quero saber os resultados, que estão aonde? Aqui, ó. Então, eu clico, seguro e arrasto. Agora eu coloco ponto e vírgula e pergunto: é igual a vitória? Se sim, só dá o Enter. Então aqui, depois que eu der o Enter, ele vai aparecer aqui para mim já o 2, tá bom? Que for o quê? O total de vitórias. Então se eu colocar aqui como empate, por exemplo, ó, vai dar empate. Se eu colocar aqui como 0, vai ficar uma derrota e vai permanecer aqui para mim apenas uma vitória, tá bom?
Então é isso. Agora, para vocês terminarem o trabalho, é só repetir as outras fórmulas, tá bom? Quem quiser saber mais fórmulas, vem aqui no FX, que tem aqui nesse cantinho. Ele vai abrir para vocês todas as fórmulas que possuem aqui do ladinho, ó, o nosso Excel, tá bom? Então aqui tem centenas de fórmulas que você pode estar utilizando para fazer o que você quiser basicamente, tá bom? É isso. Abraço e até a próxima aula.